Atores que são considerados atores muito bons, que são capazes de interpretar qualquer papel com facilidade e mesmo que haja alguma dificuldade, eles conseguem desempenhar isso com muita maestria. Muitas vezes esses atores, eles passam até anos interpretando o mesmo papel, o que faz com que muitos acabem não conseguindo sair da personagem. Acontece muitas vezes com figuras melancólicas que depois de interpretar o papel, precisa passar até mesmo por uma certa terapia, porque ficou com alguma questão de saúde mental. Então, essa é a energia, por exemplo, de um teatro ou de um set de filmagens. Mas quando falamos de set, talvez seja uma coisa um pouco passageira. Mas vocês já imaginaram quantas personagens foram interpretadas nesses lugares, quantas pessoas cheias de sonhos e até mesmo tragédias pessoais já estiveram nesses palcos ao longo de décadas e décadas? Pois bem, eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje nós vamos falar sobre o teatro mais antigo ainda em funcionamento em Londres. Nós vamos falar sobre o Teatro Royal Drury Lane. Esse teatro ele foi fundado no ano de 1663 e preciso dizer para vocês que além de ser recheado de histórias, ele também é recheado de assombrações, principalmente de figuras que até hoje são figuras lendárias, como até mesmo o Grimaldi, que deu a nós aí o clássico palhaço, aquele palhaço que usava apenas a pantomima para conseguir ali passar todos os sentimentos, tudo que estava se passando com a cara branca e aquele olhar triste e melancólico. Esse homem, ele também foi desse teatro, do Teatro Grimaldi. E pasmem, tá? Vocês também vão conhecer uma certa assombração, um certo fantasma chamado o Homem de Cinza, que sim, podemos dizer que tem muito a ver com o Fantasma da Ópera, a história do Fantasma da Ópera. E também a peça do Fantasma da Ópera, que foi inaugurada em 1910, ele também foi dirigido por um homem chamado Andrew Lloyd Webber, que também dirigiu outras peças nesse mesmo teatro. Então ele talvez conhecesse esse fantasma e que também é muito querido por muitos atores, porque quando esse fantasma ele aparece, alguém consegue ver essa figura, eles acreditam que a peça ou o trabalho que está sendo desempenhado vai ter muito sucesso. Então, vamos conhecer esse teatro, porque eu achei essa história incrível. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. O Teatro Royal Drury Lane, ele foi inaugurado no ano de 1663 por uma pessoa, na verdade, uma pessoa comum, um homem chamado Thomas Killigrew. Thomas, na verdade, ele estava recebendo ordens do rei, que à época era o rei Charles II. Ele queria construir um lugar onde ele pudesse dar uma carta, um certo aval, para que esse teatro fosse diferente de outros teatros que já existiam à época, que normalmente apresentavam peças, mas eram peças cantadas, naquele formato musical, uma coisa meio ópera, e ele, na verdade, queria que as peças elas fossem encenadas de verdade, tivessem falas, mais ou menos aí como a gente conhece nos dias de hoje. Só que para ter um teatro desse funcionando, você precisava de uma certa autorização, como por exemplo uma autorização para mulheres poderem também participar dessas peças de teatro, coisa que o rei não deu àquela época. Então as mulheres, elas não podiam participar quando esse teatro aí ele foi realmente inaugurado. Então o que acontece é que os atores, eles também interpretavam a parte feminina. Então muitos atores faziam os papéis das moças, porque era uma coisa, era a única forma de repente você encenar uma mulher em um palco. E esse também se tornou aí o Teatro do Rei. Era um teatro onde tinham vários camarotes reais, não apenas para o rei, mas também para a família, alguns membros da família do rei, e o rei frequentava muito esse teatro, o que acabava deixando uma certa pressão até mesmo nos atores. Afinal de contas, não é sempre, né, que o rei do seu país está te assistindo. Para quem de repente não está muito familiarizado com isso, não parece muita coisa, mas para eles, principalmente em 1663, era uma responsabilidade e tanto. Eles teriam colocado no casting atores que eram muito conhecidos de diversos lugares e as peças começaram a serem produzidas. Só que acontece o seguinte, essa era uma época, por exemplo, que as coisas estavam pegando fogo literalmente na Inglaterra. Muitos focos de incêndio aconteciam e em um certo momento aí teve um grande incêndio que acabou atingindo várias localidades próximas ao teatro, mas não atingiu o teatro.
Então todo mundo ficou muito feliz, mas acontece que algum tempo depois, lá por volta de 1672, um novo incêndio acabou destruindo esse teatro. Tudo para alguns anos depois um teatro ainda maior ser inaugurado ainda pelo mesmo dono, tá? O primeiro dono lá, o Thomas. Então o Thomas, ele aumenta a capacidade do teatro e esse teatro passa a operar com 2.000 assentos. Então era muita coisa para a época e também as pessoas que começaram a trabalhar, os atores que acabavam trabalhando nesse teatro eram atores sempre de ponta, as peças muito bem feitas, e dizem também que muito dinheiro da coroa acabava nesse teatro, até porque o rei, mais uma vez, gostava muito do teatro. Bom, a história do teatro em si é uma história com muitos incêndios. Esse teatro ele vai ser construído basicamente aí 4 vezes. A primeira vez em 1663, depois nós vamos ter uma nova inauguração em 1674, depois também vai ter uma nova inauguração porque vai ter um novo incêndio em 1794 e depois também eles vão decidir fazer um teatro um pouco melhor, um pouco mais atualizado no ano de 1812, que acabou sendo o teatro que está aí até o presente momento. Depois passou por reformas aí mais recentemente, mas basicamente é o teatro mais antigo. Ele foi sendo refeito, mas o local, ali a estrutura é sempre a mesma, então ele é considerado o teatro mais antigo de Londres. E por que essa história ela acaba se tornando uma história interessante? Como eu disse para vocês, ele é um grande teatro. Então, grandes peças foram ao longo dos anos, ao longo das décadas, sendo ali encenadas naquele local, interpretados, papéis foram interpretados naqueles palcos, pessoas acabaram naquele lugar e dizem também aí, alguns boatos, claro, a gente sempre tem que colocar no campo dos boatos, que inclusive esse teatro ele era muito usado para trocas ali de segredos. Então acabava se tornando também um lugar onde o rei acabava recebendo muitas informações em um momento que ele estaria apenas se divertindo. Entre outras coisas, como por exemplo casos amorosos com algumas atrizes, algumas bailarinas, e é lá também que podemos dizer que nasce o palhaço dos dias de hoje, o rosto todo pintado de branco, aquela maquiagem característica, olhos tristes, em algumas vezes também temos ali aquela lágrima, e tudo isso teria sido um personagem criado por um homem que vai acabar sendo contratado. Joseph Grimaldi nasceu em 1778 e falece no ano de 1837. Porém, esse homem ele desenvolveu muitas doenças ao longo desse tempo. Grimaldi era um homem que trabalhava muito, ele desenvolvia diversas personagens e uma delas é o que nós conhecemos hoje como clássico palhaço. Ele não se utilizava de falas, ele fazia todos os personagens dele em pantomima. Porém, o que acontece é que ele se esforçava tanto para criar essas personagens que ele passava noites e noites ali sem dormir para conseguir também dar conta de todo o serviço. Ele morava nesse teatro, então ele passava muitas horas lá dentro e ele era uma figura muito querida, só que ele foi adoecendo ao longo dos anos. Bom, eu não sabia disso, mas o Grimaldi, ele deu aí origem, como o nome dele é Joseph Grimaldi, ele deu origem aí muitos palhaços, inclusive quando, pegam realmente essa linha de fazer a palhaçaria, que é como é chamado aí a arte de se interpretar um palhaço, ele é conhecido como sendo um ícone, ele é basicamente aí a fundação da palhaçaria e eles chamam essas pessoas, esses atores de Joes, e eu não sabia disso, tá? Eu soube nessa pesquisa aqui e eu achei bastante interessante. Se você tiver alguma informação sobre isso, pode colocar aqui nos comentários que vai ajudar bastante a enriquecer o vídeo. E por volta ali de 1812, 1813, ele já não conseguia mais trabalhar. Então os atores do Drury, eles começaram a fazer apresentações como se fossem apresentações que ninguém ganhava nada, eles pegavam aquele valor e entregavam então para o Grimaldi, que era uma pessoa muito querida e que eles sabiam que estava doente. O que acontece é que ele era um ator tão bom, mas tão bom, que durante o espetáculo que foi criado então para essa arrecadação, o Grimaldi se apresentou. Mesmo sendo carregado, ele não conseguia andar, então eles colocaram ele sentado, ele conseguiu entreter as pessoas que estavam ali ao redor, como se ele não tivesse problema nenhum. Ele continuava tendo a magia da interpretação, ele continuava tendo o jeito dele de trabalhar e ele conseguiu trabalhar por vários anos, vindo a óbito no ano de 1837. Bom, acontece que o Grimaldi comentava com os colegas dele que quando ele partisse,
ele queria que a cabeça dele fosse separada do corpo durante o seu velório. E isso foi acatado, tá? É um pedido super estranho, entendemos isso, mas era o que ele queria que fosse feito e fizeram, tá? Achei bem bizarro, mas eles acataram isso, então foi feito dessa forma. Só que acontece que na semana seguinte do falecimento do Grimaldi, o lugar começou a ser, entre muitas aspas, visitado pelo Grimaldi, porque na verdade o Grimaldi não estava mais vivo, mas algumas pessoas que não sabiam do que tinha acontecido com o Grimaldi, como às vezes pessoas que eram contratadas para limpeza, viam, tá, o palhaço no lugar. Só que aí, quando elas descreviam esse homem, né, eles descreviam um Grimaldi, elas diziam que viam a cabeça de um palhaço, como se ele estivesse sentado em uma poltrona. E muitas pessoas começaram a associar isso com a forma com que o Grimaldi foi enterrado. Ele teria sido enterrado justamente como ele tinha pedido, sem ali, né, separado o corpo da cabeça. Então isso foi uma coisa que chamou bastante atenção e desde essa época o pessoal diz que diversas vezes eles têm a peruca puxada, eles são empurrados, muitas vezes alguma coisa morde as nádegas de alguém ali. E isso normalmente acontece com pessoas até que conheciam ele e todo mundo começou a levar, pelo menos uma primeira geração, levou tudo isso numa boa. Só que depois outras gerações, é uma coisa muito antiga, no início relatavam como se fosse a pintura da cabeça de um palhaço, depois eles começaram a dizer que não, era de fato uma cabeça de palhaço espectral, como se fosse aí uma cabeça de palhaço não totalmente materializada. Então o Grimaldi, ele se torna, vamos colocar aí, o primeiro fantasma desse teatro, que é um teatro muito importante. E até hoje as pessoas dizem que conseguem ver aí essa cabeça de palhaço. Palhaço já é um troço que pode assustar muita gente. Só a cabeça de um palhaço vagando por um hotel de 1600 e pouco, porque mesmo que foi demolido várias vezes, ele continua sendo aí um grande teatro, é o mesmo solo, é o mesmo lugar e assim por diante. E aí é que vem o segundo, né, que seria aí o segundo também fantasma, que tem uma história também muito importante, que era um ator chamado Dan Leno. E o Dan Leno, ele também era conhecido por sapateado, ele também usava muito da pantomima, principalmente para poder fazer personagens ali femininas, e ele sapateava, basicamente você dançava, cantava, sapateava, tinha que ter ali um gestual, expressões também que marcavam, e se exigia muito de um ator, você precisava que aquele ator ele realmente segurasse uma plateia durante um espetáculo por muito tempo e por muitas noites. Algumas peças aqui eram encenadas às vezes por uma década, a gente tá falando de muito tempo. Só que o Dan Leno, ele tinha características muito próprias. O Dan Leno, ele não parecia ser um cara ali muito certo, né, ali das ideias não, porque o pessoal, até os atores mesmo, tinha um pouco de medo dele. Ele era um excelente ator, ele interpretava muito bem, mas ele parecia ter ali, eles acabam colocando como um parafuso a menos, mas ele tinha algum problema também de saúde mental. Também há alguns boatos de que certa vez ele também quase teria tirado a vida do próprio filho, ele tinha sido tomado ali quase que por uma psicose e ele achava que era o certo, de repente tirar a vida do filho seria como se fosse ali um sacrifício. Foi uma coisa horrível e ele veio a falecer com 43 anos de idade, então ele era muito jovem, isso no ano de 1904, então a gente já deu uma boa pulada aí no tempo. Isso no caso do Dan Leno, que eu tô levando aí basicamente ali os palhaços primeiro, porque normalmente é de quem o pessoal tem mais medo. E por último, claro, eu vou trazer para vocês o que pode ter sido a inspiração para o fantasma da ópera. O Dan Leno, ele não é um fantasma agradável, não que um fantasma em si seja agradável em algum momento, mas o Dan Leno, ele machuca pessoas. Então, se uma pessoa estiver no seu camarim, ele faz coisas que acabam machucando, empurra de repente coisas como, por exemplo, chá quente, ele acaba, né, como se de repente a pessoa toma ali, né, um tranco e acaba derramando tudo na pessoa. Ele também é visto ali basicamente batendo seus sapatinhos ali como se ele ainda tivesse sapateado no palco e todo mundo sabe que aquilo não é obra, né, de uma pessoa viva, porque a história ela vai sendo passada ali ao longo do tempo e basicamente o Dan, depois que partiu, ele decidiu que ele não iria embora do teatro. E lembra que eu comentei com vocês que o Dan Leno, ele também interpretava algumas mulheres? Pois é por isso que algumas vezes também muita gente diz ver uma mulher muito estranha andando ali pelos corredores do teatro, só que na verdade, para quem lembra de algumas personagens que o Leno acabava interpretando, normalmente
necessariamente uma personagem específica que ele interpretava. Então é como se de repente o próprio fantasma usasse aí de repente essa antiga personagem que ele acabava interpretando para assustar também muita gente. E parece que esse sim é um fantasma que gosta de assustar. Ele sabe que ele não está mais vivo e ele começa ali a atormentar a vida das pessoas, principalmente jovens atores. Isso é muito comum, e jovens diretores também. No ano de 1981, foi apresentada uma peça chamada Os Piratas de Penzance, e o diretor dessa peça, o Nick Bromley, ele estava assistindo a peça. Foi quando ele acabou sendo empurrado, ele acabou sendo machucado, ele se vira, não vê ninguém, e muita gente atribui isso ao Leno também. E as pessoas conseguem saber quando é o Leno, porque é o seguinte, ele tinha problemas ali no trato urinário, e então ele acabava, liberando ali urina várias e várias vezes. Só que ele fazia o quê? Ele não se trocava. Ele ia colocando perfume de lavanda. Então, quando as pessoas conseguem sentir um cheiro muito forte de urina e lavanda, eles sabem que é o fantasma do Leno. E parece que o cheiro ali acaba tomando conta do lugar. Então, todo mundo já começa a ficar com um certo medo, porque afinal de contas, sabem da história e sabem que esse homem não está mais vivo. O Nick Bromley, ele sabia que seria o fantasma do Lennon, porque dava para sentir esse cheiro que sempre aparece quando o fantasma do Leno surge. E também muitas vezes o barulho dos sapatos, é como se ele tivesse um som, de sapateado, de sapatos de sapateado. Porém, a assombração mais famosa desse teatro é do Homem de Cinza. O Homem de Cinza marca nesse teatro um ponto quase romântico, e por isso que eu digo que talvez tenha sido a inspiração para a criação do Fantasma da Ópera, que começa surgindo como se fossem ali histórias por capítulos, depois se torna um livro, depois se torna uma peça de teatro, depois se torna filme, e assim as coisas foram se desenrolando. O livro, ele é lançado no ano de 1910 e alguns anos depois então sai a peça de teatro, que não foi estreada nesse teatro, mas foi estreada em outro teatro de Londres. O que acontece é o seguinte: esse Homem de Cinza, ele é muito característico porque diversas pessoas acharam que ele era só uma pessoa assistindo a uma peça de teatro. Ele aparecia como um homem que é considerado até relativamente bonito, com uma peruca bem empoada. Ele também usa uma blusa branca com babados, uma capa de montaria e também tem uma espada. E dizem que essa aparição, quando surge, ela cria um certo magnetismo. E muitas pessoas relatam que essa aparição, ela fica em uma poltrona específica do teatro. Porém, tem uma coisinha interessante aqui. Muitas pessoas estreiam suas peças, muitos diretores chegam com suas peças ao teatro na esperança de conseguir ver o Homem de Cinza. Por quê? O Homem de Cinza, ele também é como se fosse um bom presságio. Todas as peças onde tiveram pessoas que disseram ter visto o Homem de Cinza foram peças que até hoje são um grande fenômeno. Porém, uma determinada situação, uma peça foi estreada nesse teatro e ele não apareceu, e a peça foi um fracasso. Então aqui nós temos algumas peças que foram um grande sucesso e que ele apareceu, e apareceu por diversas vezes. Tem até uma situação em que vários atores estavam juntos em uma dessas peças para tirar uma fotografia. Isso já bem mais para frente aí. E aí o que acontece é que esse Homem de Cinza estava junto no elenco. E muitas pessoas o viram, não entenderam quem era como se ele estivesse um pouco afastado, mas querendo fazer parte da fotografia, só que depois ele não foi encontrado nessa fotografia. Nesse momento o pessoal soube que era o Homem de Cinza. Então, como ele não tinha aparecido ainda durante a primeira noite da apresentação, e essa foto foi tirada na segunda noite, eles sabiam que a peça seria um sucesso, e realmente foi. E foi também uma peça com um sucesso estrondoso. Então, peças aí que já foram colocadas e que tem essa história também com esse Homem de Cinza seria O Rei e Eu, South Pacific e Oklahoma. Essas são três peças que ele teria aparecido. Essas pessoas tinham uma crença muito forte que quando ele aparecia tudo daria certo. E também uma outra peça que por muitos e muitos anos esteve no teatro, que foi Miss Saigon. Então o que acontece é o seguinte: depois dessas aparições, onde muitos deles acreditavam que era como se fosse uma bênção encontrá-lo, muitos se perguntavam quem teria sido esse homem. Afinal de contas, diversos atores já tinham visto, Então alguns até poderiam dar aí algumas características físicas dele, só que nunca foi possível localizar quem teria sido esse ator. Então foi ali descoberto que em 1870, quando eles estavam fazendo uma reforma no teatro,
eles encontraram uma abertura que dava para um cômodo, e nesse cômodo totalmente estranho que eles encontraram como se fosse uma parede falsa, eles teriam encontrado um homem ali com alguns panos ali cinza, e tinha realmente uma peruca, ele não estaria mal vestido, e no seu peito tinha ali como se fosse ali uma faca ali, então ele teria sido assassinado. E muitos acreditam que esse homem então era um jovem ator que chegou a Londres na época da rainha Ana. E esse homem era noivo de uma atriz muito importante, e essa atriz tinha um amante. Então, certa vez, o amante dela acabou se enciumando. O amante, então, da noiva do Homem de Cinza acabou tirando a vida dele em uma peça que foi encenada no teatro, onde isso teria que acontecer de uma forma encenada, mas ele teria feito isso de verdade, e assim disse para as pessoas que isso tinha acontecido de uma forma acidental, tá? Então isso foi um acidente, não era para ter acontecido, e ele acabou nem mesmo sendo responsabilizado. Só que depois disso ninguém conseguiu encontrar o corpo desse homem, e uma grande busca teria sido feita, mas infelizmente ele nunca foi encontrado. E é por isso que eles acreditam que no ano de 1870, quando eles encontram então esse esqueleto com esses panos cinza, eles acreditam que tenha sido vítima desse ator que teria tirado a vida do noivo da amante dele. Então parece que esse fantasma também, ele faz um roteiro ali. Primeiro, ele não é um fantasma da noite, ele aparece durante o dia, normalmente entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Ele também teria uma rota traçada, tá? Ele vai como se fosse de um determinado ponto até o ponto onde muitos dizem que era onde ficava o camarim, então, da noiva dele. E depois eles acabam vendo esse passa-passa, e em determinadas vezes, quando ele quer basicamente ali dar como se fosse ali uma bênção para muitos ali que acreditam que é isso que ele faz, ele também aparece sentado em uma poltrona. Então, às vezes, alguns atores acabam vendo ele sentado na poltrona, e certa vez também uma moça da limpeza, né, ela estava ali fazendo a limpeza, acabou vendo o Homem de Cinza e pensou ser um ator atuando, e por isso ele estava com aquelas roupas e tudo mais, e ela foi chegando perto dele. No momento em que ela o viu, ele começou a se afastar dela, mas ela não conseguia ver direito os pés dele. Só que no momento em que essa figura atravessa a parede, foi o momento que a mulher acabou passando mal, tá? Ela tava com baldes, com coisas ali, ela caiu por cima. Foi uma situação em que muito tempo ali eles acabaram contando sobre isso, e as pessoas que tomam conta também do teatro falam que não é difícil você ver essa aparição. E a aparição do Homem de Cinza é a aparição mais presente nesse teatro. Inclusive, várias e várias equipes paranormais acabaram indo até esse teatro e olhando, né, dando uma olhada, vendo essa questão toda de ponto de energia, vendo se conseguiam registrar os seus fantasmas. E essa presença do Homem de Cinza é uma das mais procuradas. Eles registram algumas coisas ali, porém, as pessoas que mais vão atrás do Homem de Cinza são pessoas que estão estreando uma peça. Afinal de contas, se você conseguir encontrar esse homem, que até hoje tem uma origem desconhecida, diferente de todos os outros, é como se a sua peça tivesse ali um selo de sucesso. Alguns outros fantasmas aí um pouco mais antigos também são relatados, não com tanta frequência, mas temos aqui um muito notório, que é um chamado Charles MacLean. E esse homem, ele era um homem tão problemático quando ele era ator, e certa vez o MacLean começou uma briga com um ator chamado Thomas Allan, e os dois começaram a brigar por causa de uma peruca, brigaram, e o MacLean, ele simplesmente pegou a bengala dele e enfiou nos olhos, tá, do ator, do Allan. Ele respondeu em tribunal devido a isso, porém, ele foi inocentado porque eles disseram que tinha sido um acidente. Ele disse que durante ali aquela confusão, ele escapou, de repente, a bengala ali direto, ali no olho do homem, né, do Allan. Bom, mas mesmo com tudo isso, diferente dos outros, o Homem de Cinza, ele é considerado o guardião deste teatro. E o mais interessante de tudo é que durante as minhas pesquisas eu encontrei fotos de integrantes atuais da família real frequentando esse teatro até os dias de hoje. Talvez aí também pela história ser um teatro muito antigo, mas ele ainda é frequentado ali por algumas pessoas da realeza, como por exemplo o atual rei da Inglaterra, Charles III. Agora, se outras pessoas, né, acabaram indo até o teatro, não tem foto. É mencionado que eles ainda frequentam esse
teatro. Ele estava lá com a rainha Camila, então eles também frequentam até hoje aí esse hotel. E o Homem de Cinza talvez não seja aí um fantasma, vamos colocar aí uma presença temida, mas sim o guardião deste teatro que encanta muito as pessoas e que diversas pessoas também acabam indo até ele para ver se conseguem ver alguma coisinha aí. Muitos que conhecem a história tentam entender se isso tudo é uma lenda, se de repente isso aí é só um jeito de deixar as pessoas assustadas ou se esse teatro, ele realmente é um teatro assombrado e que esse Homem de Cinza é um homem assim, é uma aparição assim tão fácil de ser vista como muitos relatam. E hoje, se a história é verdadeira ou não é verdadeira, isso não importa. O que importa é que a história seja boa e eu achei essa história super interessante, inclusive esse fantasma ele me chamou muita atenção porque lembra bastante o Fantasma da Ópera, que é um dos meus livros, é uma das obras aí que eu mais gosto e é um grande sonho assistir a peça do Fantasma da Ópera, eu tenho muita vontade. Eu lembro uma vez de uma apresentação em São Paulo e é um grande sonho para mim assistir a essa peça de teatro, então eu fiquei bem empolgada com essa história e eu queria muito ter sabido mais sobre esse homem aí, esse Homem de Cinza, que é também descrito como aí sendo um símbolo de sorte para pessoas que estão apresentando suas peças e também não deixa de ser aí uma aparição, um fantasma, que é também um homem apaixonado e ao mesmo tempo traído. Bom, espero que vocês tenham gostado da história, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo.